Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do JL Podcast aqui do Grupo Difusora. Hoje um entrevistado bastante especial, vocês não estão acostumados a me ver por aqui, tá? Mas hoje a gente vai bater um papo com ele, que está na casa há mais de 10 anos, comandando jornais, programas esportivos, fazendo parte do grupo de jornalismo aqui do Grupo Difusora, Henrique Ferian. Obrigado, Henrique. E aí, Igor, beleza? Como é que você tá? Estamos juntos com mais uma edição do JL Podcast para falar um pouco, né, dessa minha trajetória. De você, hoje você é o assunto. Não gosto muito de falar de mim. Não, mas hoje você vai ter que falar, não tem jeito. Não gosto, é a segunda vez que eu falo de mim aqui em Três Lagoas. Sério? Mas tá suave. Vamos num bate-papo legal tranquilo. Aqui. Henrique, para as pessoas que não te conhecem, né, para as pessoas que já te conhecem, mas gostariam de ouvir de você, quem é o Henrique Ferian, de onde ele veio, o que ele gosta? Faz um apanhado geral de você aí. Vim para Três Lagoas para morar em 1999, começo de 2000. E aí, de lá para cá, fiquei. Né? Eu sou de São Bernardo do Campo. Minha mãe tem parentes até hoje. Ela é a última da família de irmãos dela, que é de Chavantina. Hoje é Santa Rita do Pardo, né? De lá, eles foram para o estado de São Paulo, e aí se estabeleceram São Caetano, São Bernardo, Ribeirão Pires. Alguns ficaram aqui em Três Lagoas, outros em Campo Grande. E com as décadas pra cá, minha mãe vinha sempre passear e eu pequenininho, eu cheguei a andar de trem. Veio de trem aqui? Não, já fui pra Campo Grande de trem, quando moleque. Não me recordo muito, mas eu tenho alguns flashes na cabeça desse rolê. Que legal. E aí, desde pequenininho, me formei na Rádio Oficina em São Bernardo, aliás, em São Paulo, e de lá pra cá quis pegar a experiência e vim aqui em Três Lagoas. Que legal, eu não sabia que você conhecia Ribeirão Pires ali, que você era daquela região. Morei lá, cara. Sim, tinha um tio. Morei lá, acho que morou 7 lá, anos. Tem parente lá. Frio pra caramba lá, né? Frio lá, Rio Grande da Serra, Nossa, Ribeirão Paranapiacaba. Paranapiacaba. Mas é bom lugar, a região é boa. É bom, era, né? Hoje em dia, por causa da violência, do trânsito, da correria... Aí você prefere ficar pra cá? Aliás, não só eu, né? Eu vim e minhas duas irmãs vieram, estão morando aqui, compraram casa, estão aqui. Minha mãe já tá aqui há bastante tempo também. E família, não né? Tem jeito, né? Eu tentei correr deles, mas não teve jeito. Vieram atrás de mim. Falando de família, você falou que se formou na escola do rádio lá em São Paulo, né? Tem alguém na família que trabalhava ou que trabalha com comunicação que te influenciou? Né? Porque assim, dito isso, a gente vai conseguir destrinchar um pouco da sua trajetória aqui em Três Lagoas como profissional de comunicação. Tem alguém na família ou foi uma paixão que surgiu de repente? Sim, não. Na família, ninguém. Eu que sempre gostei de ler gibi, né? Livro, raramente. Mas gibi, desde pequeno, eu sempre gostei de ler almanaque, gibi, sempre li muito. Agora, e dali eu ficava lendo os gibis, interpretando, como se fosse notícia, jornal que passava na TV, ficava repetindo o que a galera falava. E assim fui gostando. Você vai chegando numa fase que você vai indo para um lado, que a mãe e o pai chegam e falam: o que você vai fazer da vida? E aí? Qual que é o rolê? Vai estudar? Vai fazer uma faculdade? O que você quer? Eu falei: não, eu quero isso, vou seguir nisso. E eu falei: então faz. Como que é? A gente foi lá, organizamos. Eu tinha os meus 18, 19 anos e fui, né? E deu certo. Me destaquei lá, fui locutor da primeira rádio web do Brasil, Rádio Oficina a Jato, provedora a Jato. Foi um dos primeiros provedores do Brasil. Foi quando a internet estava saindo do discado para ir para a internet via cabo, né? E aí a Jato foi um dos primeiros provedores do país. E lá tinha uma rádio na internet, a Rádio Oficina a Jato. Lá em São Bernardo? Lá dentro da Rádio Oficina. Dentro da Rádio Oficina. Isso. Que era um complemento do estágio. Mas aí, posteriormente, né? Como eu me destaquei muito, eles me colocaram na grade dessa Rádio Oficina. Eu tinha um horário lá e trocava de horário com os outros locutores, enfim. E de lá, depois de um tempo, aí eu falei: não, agora eu quero uma rádio. Como lá era difícil, São Paulo, falei: não, eu pego experiência no interior e volto para São Paulo devagar. Mas aí vim pra cá, fiquei, casei, e aí falei: não fico aqui mesmo, não volto mais. E aqui em Três Lagoas, né, aqui na região, qual foi o seu primeiro trabalho como locutor, como radialista? Foi na Rádio Cidade. Quando eu cheguei aqui, eu tinha duas opções. Na época, né, era na Concórdia
que eu fui de manhã e pediu para voltar tarde, num horário que eu não me recordo qual. E aí eu fui para a Rádio Cidade na época, no Sistema Regional de Rádio, não era nem Sistema Regional de Comunicação. Calhou bem no dia que o Nivaldo Franco Bueno, ele ia uma vez por semana na rádio, calhou bem no dia que eu tava lá para conhecer a rádio, numa tarde, antes de ir na Concórdia. E ele chegou na rádio, com aquela comitiva dele, quem que é esse rapaz que tá aí? Aí o pessoal falou, não, locutor, veio de fora, tá, conhecendo a rádio e tal. Falei, eu quero falar com ele. Aí me deu um chá de cadeira, aguardei pra caramba lá, aí depois ele me chamou, aí eu contei um pouco da história, aí ele falou, não, você ia lá na Concórdia, não precisa ir não, vamos fechar. Olha só, aí ele mesmo fechei de primeira. Ficou lá quanto tempo? Foram uns 12 anos, mais ou menos, 12, 13 tempo. anos que eu fiquei lá. E de lá fiz tudo. Trabalhei em Andradina, fiz alguma coisinha em Araçatuba, e dentro do Sistema Regional de Rádio, depois Sistema Regional de Comunicação, e ali tive meus primeiros contatos com o jornalismo, né? Apresentando programa, fazendo externa, fazendo matéria, e assim por diante. Mas tudo baseado ali, e não saí porque... Falei, você começa a ter relacionamento, começa a namorar, e aí depois casa, e aí fala, não, vou ficar quieto. Você constrói raízes, tudo né? Tranquilo. Falei, não. Começa a ter raízes. Não que você não pode sair, né? Sim. A gente sempre tá aberto a qualquer tipo de proposta, mas no momento não tenho pensamento de ir para outra cidade, né? Não que não possa ir, mas tudo depende, né? Entendi. E aí, quando você chega aqui no Grupo Difusora? Que a época era Rádio Difusora, era AM? Assim, naquela época... A radiodifusora tinha o icônico Francisco de Andrade, locutor. E ele fazia aqui de manhã o programa, das 8 às 11, e na Rádio Cidade ele fazia o sertanejo, das 16 às 18. E aí eu conversava muito com ele e tal, e foi numa época que eu falei, ô Chico, tô querendo alguma coisa lá na difusora, preciso ganhar mais, e aí? Não, vai lá e conversa com o pessoal lá, tal, não sei o quê. Aí eu conversei com um camarada na época, ele falou, não... fazer um programa de esportes lá? Eu falei, não vou. Começou assim, o programa de esportes era das 17h40 às 18 horas. Todo dia. 20 minutinhos. 20 minutinhos. Eu comecei nessa batata aí, por um bom tempo ficou, aí de 20 minutos passou para meia hora, aí depois de um tempo, 1 hora, das 17 às 18. Eu fiquei bastante tempo com esse programa de esportes. E Você depois... lembra o nome do programa? Hã? Você lembra o nome do Era programa? Difusora nos Esportes. Difusora nos Esportes. É. Ficou bastante tempo nesse rolê aí desse programa, tinha uma audiência legal. E depois disso, antes disso de vir pra cá, eu falei com o Nivaldo, falou, preciso ganhar mais. Não dá pra aumentar. Eu falei, tá, mas então, eu tenho uma proposta assim, tal, da difusora, posso ir? Ele não gostou muito, mas na hora que eu falei que o Chico tava, ele falou, não, vai, não atrapalhe, não vai atrapalhar aqui? Eu falei, não, se tiver alguma coisa aqui, eu faço e tal, não vai atrapalhar em nada. O Chico foi quem facilitou pra meu você rolê. ali. Facilitou porque ele já fazia, né? Então, eu fiz. Até quando... Até uma parte curiosa, porque tinha o jornal de manhã da cidade, das 6h30 às 7 todo dia. E aqui tinha um jornal, eu não lembro qual o nome, não era Difusora Notícias, era outro nome. Eu saía de lá e vinha pra cá pra apresentar aqui. Isso depois de um tempo, não me recordo a data não. Mas com um bom tempo assim. Saía do jornal lá da cidade e vinha correndo pra Difusora pra apresentar esse jornal aqui. Era quase no mesmo horário ali. Eu chegava com 2, 3 minutos, chegava às 7h05, vinha voando de lá pra cá. Legal. Isso ficou um bom tempo desse jeito. E é bom que te ajudou na sua formação, ganhar experiência pra fazer o que você queria fazer, né? E assim foi, por um bom tempo. Mas tudo foi um aprendizado. E aí foi aos poucos. Saí de lá e aí... Fiquei só aqui, peguei toda essa transição de AM para FM, todos os rolos que aconteceram. E como que foi? Porque assim, o estilo da programação no AM é completamente diferente do FM, né? E como que foi para você lidar com essa mudança brusca de transmissão? É público, né? O AM era mais... Pela dificuldade de sintonia, e hoje em dia é muito difícil você comprar rádio. As pessoas compram ainda. Mas o rádio hoje, o AM não existe mais em Três Lagoas. Naquela época, as pessoas ouviam rádio pelo AM. Hoje em dia, não. Mas era um público mais de idade, né? E o FM não, um público mais jovem. E a facilidade de você, no seu carro, você conseguir ouvir. A difusora no AM sempre teve um problema de você conseguir ouvir. Você ligava no seu carro AM,
1.250, mas você não conseguia ouvir com qualidade. Chegava em lugares que você não ouvia, era só chiado. Uhum. Então esse era um dos empecilhos. Mas não muda muita coisa não, viu, Igor? Na forma de transmitir. O público muda um pouco, mas não muda tanta coisa pra gente aqui, né, que lida com jornalismo todo dia. Entendi. E falando de mudanças e tudo mais, tivemos a mudança do AM para o FM e agora a gente está migrando para uma nova era, um novo formato de programação. A internet chegou, né, para poder dar um up, aí, um boom no sistema de comunicação de um modo geral. Como que você enxerga esses pontos aí, essas mudanças? São positivas, né? A internet hoje ela vai cada vez mais ganhar espaço. O rádio hoje, muita gente dizia, o rádio vai acabar, mas é difícil o rádio acabar, né? Porque o rádio é dinâmico, é prestação de serviços e muito mais. Você vê muita gente, os podcasts mesmo, né? Tem um quezinho de rádio. Não tem um como a gente não dizer, vídeo, né? Só que foi uma coisa que ganhou muito espaço na pandemia. Já tinha antes, mas ganhou muito espaço, porque as pessoas acabaram ficando mais em casa e acabaram degustando mais esse tipo de conteúdo. Mas veio para ficar. Não mais com aquela audiência toda, porque as pessoas tinham mais tempo, mas continua, todo mundo tem audiência. Você vê aí os programas que já são consagrados na internet, que tem milhares e milhares de pessoas que acompanham, e isso todos os dias. As pessoas consomem, desde que tenha conteúdos. E a gente tem, claro, com essa proposta de mudança que a gente vai organizando para o Tribuna Livre, que é um programa tradicional, que já passaram no AM, teve o icônico Adonildo Santos, né, que foi uma referência no jornalismo aqui de Três Lagoas, um divisor de águas, né? Ele que aprendeu tudo do jeito dele, depois ele se aperfeiçoou e continuou com uma linha de credibilidade gigante, né? É um cara que eu nunca ouvi ninguém falando mal dele. Obviamente sempre tem, né? Ninguém é unânime, todo mundo tem problema e todo mundo tem gente que não gosta de alguém porque fez alguma coisa em algum ponto da vida e beleza, tá tudo certo. Mas era um cara muito assertivo no que ele falava quando ele abriu o microfone, então era um cara de muita credibilidade. Mediou debates importantes que eu me recordo aqui em Três Lagoas, tal, em tempos de eleições, né? Para a prefeitura. Você citou, só puxando um gancho aí dos personagens, né, dos ícones que você citou dois, né? Quais são as suas referências, né? Quais eram lá no passado, ainda são as mesmas? Como que é para você, assim, em quem você se inspira para continuar fazendo o seu trabalho? Meu pai, ele sempre acordou muito cedo para trabalhar. Meu pai era ilustrador de móveis e ele trabalhava na Avenida Paulista, em muitos prédios lá, onde ele fazia a ilustração de imóveis, pegava andares para fazer, enfim. E ele acordava muito cedo, 4 horas da manhã ele estava em pé. E ele ligava o rádio e ouvia o Zé Bétio, Oswaldo Betil, antes Zé Bétio, e aí seguia a programação. Eu gostava muito de Gilberto Barros no rádio, na Rádio Globo, em São Paulo, o Leão. Antes da TV. Era um cara absurdo no ar. Com prestação de serviço logo no começo da madrugada, aliás, no final da madrugada, com um jeito de comunicação muito legal de se ouvir. Eu gostava muito de ouvir o Gilberto Barros, depois a Rádio Bandeirantes, com o Pulo do Gato, né, com o Zé Paulo de Andrade, né? Com outros também que vinham na sequência. Era muito legal a época de ouro do rádio, né? Anos 90, principalmente. E esses caras... Não que eu me inspirei, mas eu ouvia muito. São referências, né? Sim. E aqui em Três Lagoas, essa galera da antiga que fazia o rádio, né? Francisco de Andrade, para mim, uma das mais bonitas vozes, não só daqui, mas do Brasil. Né? É uma pessoa... Eu brincava com ele, eu falei, Chico, eu com uma voz dessa, eu não tava aqui não, viu? Eu tava longe, velho. Eu tava em outra cidade, tava ganhando muito dinheiro. Porque a voz do homem era... Fora do comum. Era um negócio de louco. Acho que não vamos ter uma voz daquela tão cedo. E o rádio sempre se notabilizou justamente porque a voz dos locutores é bem marcante, né? E aí a gente existiu uma época onde havia profissionais, personagens, Sim. né? E aí você me faz lembrar também, né? Quando eu fiz faculdade, estudava bastante sobre rádio, a gente tinha disciplina de rádio, das radionovelas. Você chegou a fazer alguma coisa nesse sentido aí, não? Não é do meu tempo esse aí. Vi muita coisa, mas não cheguei a fazer.
Mas é bem interessante porque faz parte da história, né? Faz parte da história do rádio. Eu peguei essa parte onde as pessoas ainda não sabiam quem era o locutor. Se encantavam pela voz. Quando via a pessoa, falou, puxa Não é, vida, não é o que eu tava esperando. a voz é Expectativa linda, e realidade. mas a lata da pessoa não chega perto, né? Ai, ai. Tem muita gente que olha ali, vê e vira as costas e vai embora. Recebeu muita Só pela cartinha? voz. Da admiradora secreta, assim? Teve alguma coisa, mas nada muito, né? Nada muito grande, né? É porque você... Eu sempre fui um cara, eu sou assim, Igor, eu sou um cara que eu não sou muito simpático. Então as pessoas normalmente se afastam quando não conhecem, né? Eu faço o meu, tranquilo e gosto do que é correto, trabalho na minha linha, faço minhas brincadeiras, minhas bobeiras, mas nesse ponto não. Então, eu acho que quem não conhece meio que Dá uma afastada mesmo, se afasta, né? Mas eu acho que basicamente por isso. Agora eu já conheci pessoas que, né, nesse quesito, no rádio aqui em Três Lagoas, era fora do comum, né? Se não ganhava a carta, fazia ganhar a carta. Já teve figura aqui em Três Lagoas com muita história, né? Não vou citar o nome da galera, mas tem gente aqui em Três Lagoas que... Deixa abaixo essa parte. Fazia coisas que até Deus duvida, viu? Ô Henrique, assim, você acha que o seu jeitão de ser, assim, mais linha dura, como você mesmo diz, mais fechadão, você acha que isso te ajudou na questão de levar informação, na credibilidade? Porque, assim, como a gente comentou aqui no início do nosso bate-papo, tem muita mudança acontecendo, aqui no Grupo Difusora tem bastante, principalmente com o Tribuna Livre, né, o formato novo que tá chegando por aí. Você acha que a sua linha mais séria ainda vai permanecer? Você vai ter que dar uma flexibilizada? Como que vai ser pra você essa mudança aí enquanto profissional? É a questão do carisma, né? Carisma eu acho que é tudo. Você pode ser uma pessoa linha dura, mas o carisma precisa ter. Eu não sei se eu consigo ter esse carisma, porque assim, tem gente que monta um personagem. Tem gente que monta um personagem. Eu não consigo montar esse personagem. Você conversa com caras que são do rádio, que são do meio da comunicação, do jeito que ele é no ar, falando, apresentando um programa, seja ele qual for, ele é do outro lado, mas impostando voz, conversando coisas que normalmente... Como se ele tivesse num personagem montado. Tem muita gente que é assim, tem muito locutor que é assim. E assim os caras vão dando pequenos golpes, vão conquistando mulheres com segundas e terceiras intenções, vão enganando a galera, chega num comércio e faz alguma coisa que não é bacana... Por quê? Porque usa desse carisma para conseguir fazer vantagem, né? Alguma coisa e tirar vantagem de algo. Então tem muito disso. Eu já não sou dessa linha, né? Eu sou um cara assim, se eu tô no ar, eu falo de um jeito, eu tenho então a gente tem uma entonação, tem uma interpretação, a gente tem um jeito de falar quando a gente tá no ar, quando a gente tá apresentando, quando a gente tá trabalhando com isso. Conversando com as pessoas, não. Eu não me preocupo muito. Não falo errado, mas... mas de vez em quando também relaxa, né? Você relaxa. Você não precisa viver num mundo... O que você faz? Sou locutor. Tem gente que fala, você é locutor? Desse jeito aí? Eu falei, não, mas eu não preciso ficar interpretando não precisa um personagem 24 horas. Ficar se levando a sério o tempo inteiro. Tem gente que faz. E eu conheço muita gente que é assim. E tá tudo bem. Cada um faz o que quer da vida e tá tudo certo. Segue o jogo. Tá certo. Ô, Henrique, saindo um pouquinho dessa questão do rádio, fora do rádio, o que você gosta de fazer, assim? Você já pensou em trabalhar com outra coisa, em ter uma transição de carreira? Sei lá, o que o Henrique faria num momento não rádio, assim? Assim, eu pensei, na época, nesse boom da celulose aqui em Três Lagoas, falando, não, vou fazer um curso e vou sair fora, porque... A gente precisa ter outra profissão. Acho que a gente depender só de uma profissão, chega uma hora que enche o saco. Fala, não quero mais fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo. Mas eu nunca dei prosseguimento nisso. Falei, não vou fazer tal coisa, vou mudar, não quero mais o rádio. Eu gosto muito da área da saúde. Minha mãe, inclusive, foi enfermeira padrão. Naquele tempo era padrão, né? Hoje não tem mais. Aposentou, ficou mais de 40 e poucos anos nessa área. E minha mãe ia no Hospital Ipiranga. Ela ia, de vez em quando ela me levava, quando eu era pequeno, naquela época não tinha tanta encheção de saco. Eu já fui a alguns plantões, não porque não tinha com quem ficar, porque eu gostava. Eu ia com ela, porque ela era plantonista, trabalhava à noite, e assim foi. E ela sempre me motivou a seguir a área dela. E eu falei, mãe,
Não. Mas hoje em dia é uma área, se eu pudesse, eu encarava ir para a área da saúde, porque é uma área que eu gosto. Não tenho esse negócio de sangue, de agulha, eu não tenho essas... Imagina o Henrique Linhadura falando, fica quieto, moleque, toma esse remédio logo aí. Não, Dá esse braço aí. Sim, não, mas aí tudo tem uma brincadeira. Um jeito, lógico, mas é uma área que eu que sou desperta simpático. interesse, né? Mas não sei, o dia de amanhã. E no que eu gosto de fazer mais é filmes à vontade, às vezes eu assisto filme e jogar game, né? Ah, você joga? Eu sou da geração PS1, PS2, futebol, 3, PS5 agora. E vou seguir, você é daquela geração velha, né? Que vai ter 60 anos e vai jogar videogame. Né? E eu jogo e acho bom pra caramba. E minha mulher fica brava comigo, que eu fico jogando TV, fala, eu tô livre dos perigos noturnos, né? Melhor tô tá em casa jogando do que tá na rua vivendo os perigos noturnos. Concordo. Pelo menos tá em casa ali, ela tá te vendo, né? Tá debaixo da asa. E assim, falando de videogame, então você gosta de esportes. Você começou lá atrás, fazendo um programa de esporte. Praticou algum esporte? Num clube, lá em São Bernardo, com os meus amigos, né? Com o Eduardo, com o Paulinho, a galera que a gente se reunia, a gente tinha a turma que se reunia, a gente tinha um time de futebol que jogava lá, eu era perna de pau, né? Eu jogava de centroavante, mas não era bom, não. Mas fazia um golzinho. Brincava. De vez em quando fazia um golzinho, mas só pra brincar. Outro esporte, só futebol? Basquete joguei. Ah, basquete é legal. Basquete joguei, pela escola já ganhei algumas medalhas, né? Não era um grande talento, mas eu era um bom jogador de basquete. Na escola ganhamos algumas competições nos jogos escolares e tal. Acho que até hoje eu devo ter algumas medalhas guardadas em casa. Legal. Dessas competições. Aí até aqui em Três Lagoas me acidentei de moto, não vou me recordar o ano. Aí meu pulso ficou sem mobilidade, aí eu tive que abandonar uma lesão permanente, o basquete. Né? Mas se eu não tivesse essa lesão, talvez até hoje poderia estar jogando basquete aí, porque eu sei que tem muita gente que joga aqui, tanto no ginásio Cacilda, como lá no poliesportivo, a galera se reúne para jogar. Bacana. Mas tô aposentado. E time do coração, você tem algum? Não quer revelar? Sou corintiano. Maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Meu pai era São Paulino. Que decepção, mas minha tia era corintiana, mas minha tia era aquelas que cativava, né? Comprava camisa, caneca, aquela coisa toda. E meu pai não ligava muito. Ele era simpatizante ali, só ele torcia, né? Mas ele não era uma pessoa... Acho que eu passei um pouco meu pai nessa parte de ser um pouco linhadura. Meu pai era meio assim, mas ele não comprava as coisas, não forçava. Vamos ver o jogo comigo, vamos assistir, não sei o quê. Então minha tia foi... Não só eu, mas minhas irmãs também, foram roubando ali, né, a gente, e viramos corintianos. Eu tenho uma história parecida, porque eu sou corintiano pela minha avó, um tio que faleceu e um tio meu que tá vivo. Minha primeira camiseta do Corinthians foi um tio meu que falou assim, o que você tá fazendo? Eu falei, nada, vamos ali comigo. Me levou numa loja ali, pegou uma, tó é sua. Eu falei, dá. E minha avó que vivia... Minha avó tem 93 anos, recém-completados, e vivia xingando a TV quando o árbitro errava, né? Quando o árbitro apitava contra o Corinthians, xingava a TV, só faltava jogar panela na televisão. Que legal. Então, assim, influência de futebol, time, essas coisas, veio da sua tia, né? Veio da minha tia. E eu sou corintiano, eu era mais, viu? E seu pai ficou bravo quando você falou que era corintiano? Não me recordo, acho que não ligou, porque eu não me recordo, não deve ter ligado. Mas eu sou um cara que foi muito no estádio, fui muito no Pacaembu, fui muito no Morumbi, já assisti jogo, fui já na Neoquímica Arena, pra conhecer 2 ou 3 jogos. Mas assim, eu era mais fanático. Hoje? De brigar, de discutir, de mandar pra aquele lugar, se tiver que ir pra porrada, ir pra porrada. Hoje em dia não, porque eu vi que não compensa. Esses caras aí não estão pelo clube. Esses caras estão por dinheiro. E você vai ficar discutindo. Tem uns caras aqui em são fanáticos, e às vezes nem entra em discussão com os caras, falando, deixa. Eu torci muito, eu sei como é que funciona, e os caras não estão por amor. Estão fazendo com o Corinthians, essa diretoria, nem fala. Há 30 anos aí, esses caras aí mandando. A gente achou que o Augusto Melo ia chegar e ia reformular, mas está sendo pior do que os outros. Então, você vai sofrer por uma instituição. A gente fica pensando, mas é o Corinthians e tal, mas a gente não manda. A torcida não manda em nada, a torcida não tem poder de voto. A torcida só enche estádio e dá dinheiro. E só tá de pé por conta disso, né? Enquanto esses caras compraram pizza esses dias, gastaram 30 mil reais lá no Corinthians. Enfim, é um rolo danado. Não tem zelo pelo dinheiro da instituição. Então, a gente, e eu já venho alimentando isso tem uns 5 anos pra cá, em relação ao amor que eu tenho pelo Corinthians. O amor continua, mas não mais aquele fanatismo. Não mais. Essa vaquinha que teve aí que a torcida fez pra ajudar a pagar estádio, eu não dei um centavo. Cada um faz o que quer.
Porque vai chegar, vai pagar, vai. Mas a responsabilidade é da torcida? Não. Não é. Concordo com você. Enfim, Então o fanatismo ficou de lado, né? ficou. E você dedica então o seu tempo livre, acompanha de vez em quando, mas prefere jogar o seu videogame ali? Não, eu assisto. Se o jogo tá rolando, eu assisto, acompanho, mas não mais com o fanatismo de antes. Não mais. Mas jogo. Já chegou Tranquilo. a fazer narração de jogos no rádio? Sabe o que eu fiz? Aqui pela difusora. Foi pela difusora? Não, foi uma que eu fiz numa final do misto contra o Ivinhema, em 2000 alguma coisa, pelo Perfil News. A gente narrou esse jogo pela internet na época. E depois eu fiz uma narração, não foi pela difusora, foi para uma rádio, Chapadão do Sul. Os caras estavam, estão precisando de um narrador. Era o time, não sei se foi de Chapadão, não lembro. Nova Andradina, não lembro. Precisavam de um locutor de Três Lagoas para fazer a transmissão na rádio. E aí passaram o meu contato, me procuraram. Falou, quer narrar? Falei, não tenho muita experiência não, mas vamos que vamos. Aí fechei o contrato dos caras, fui lá e narrei. Que legal. E como é que foi? Eu acho que foi uma porcaria. Foi legal não. Ah, é? Por que você fala isso? Porque locução de narração de esporte é diferente de locução. Sim. Mesma coisa como, por exemplo, você apresentar solenidade, mestre de cerimônia. É diferente. Você pode ter uma baita voz, mas se você não souber fazer, não fica bom, fica uma porcaria. Porque é diferente. É igual você fazer uma dublagem de alguma coisa. Você pode ter uma baita voz, só que a interpretação é outra. E eu tenho essas dificuldades. Então a gente precisa saber onde a gente vai jogar. Não tem que a gente queira abraçar o mundo, achar que sabe fazer tudo, porque não sabe. E se ficar ruim, o povo vai falar, tá uma porcaria. Quem tira esse cara daí? O que esse cara tá fazendo aí? Mas com essa experiência ali, você não pensou em se especializar? Falar, de repente, pode rolar? Não, porque não tem campo aqui. Não adianta você se especializar numa coisa. Por exemplo, mestre de cerimônia, sim, tem campo. Agora, a narração esportiva é uma coisa que você vai aprender. Você vai absorver aquele conteúdo e é conhecimento. Você adquiriu, é seu. Vai que um dia precisa. Sim, mas eu também não quis porque não tinha aqui, você tinha que ir para outro lugar para fazer e naquela época, hoje online você pode até achar, mas antigamente não tinha, enfim, e eu não me interessei em fazer e não fiz. Mas eu acho legal. Bacana. Talvez um dia surja uma oportunidade, por que não? Aí, fiquem de olho aí, o Henrique tá disponível. Henrique, falando de mudanças e de trabalho, eu queria fazer uma pergunta sobre momentos marcantes para você na sua trajetória, né? Em todos esses anos trabalhando com comunicação, não apenas no rádio, né? Mas trabalhando com a comunicação de uma forma geral. Quais foram os principais momentos, aqueles que mais marcaram assim, a sua carreira? Você fala, aí eu não esqueço desses momentos nunca na vida. Bons, ruins, interessantes, não tão interessantes, mas que te marcaram de alguma forma? Tem coisas que acontecem na vida da gente que marcam. Eu não sou um cara assim, Igor, eu já apresentei, por exemplo, muito show. Luan Santana, Gustavo Lima, Jorge Mateus. No palco? No palco da exposição, no antigo TLC, né, os bailões que tinham, alguns mais fortes de nomes. O Luan Santana, quando o gurizinho, que ele vinha aqui no TLC, que não era conhecido. O João Bosco e Vinícius, que não eram tão conhecidos, que vinham muito pra cá. Eu apresentei muito. Eu tenho algumas fotos, acho que eu tenho uma foto com o Luan Santana. Uma. Porque eu nunca fui um cara de guardar material. Tietar também, essas coisas? Não, nunca fui. Então, pelo meu jeito, dá pra perceber, né? Eu nunca fui um cara Só que hoje eu falei, deveria ter feito, né? Apresentei mais de 20 shows grandes em palco. Mesmo que não seja pra mostrar, mas marca momentos, né? Momentos que marcaram. Você ali falando pra 20 mil pessoas, tomando vaia, porque tava demorando. Nossa. E essa coisa toda. E a culpa é sua, né? A culpa é minha. E eu não sou um cara de guardar muitas situações não, viu, Igor? De falar assim, isso aí marcou pra mim. Nenhuma notícia que você tenha que ter dado, assim, nada? Não. Você é bem desligado, né? Não, nessas coisas não, a informação passa. A não ser, você tá falando alguma coisa de um acidente que aconteceu e que marcou uma coisa, assim, pra falar o que... Não que marcou, mas que impactou, foi aquele acidente da van do pessoal do Shopping Popular, que estavam vindo do Paraguai, ou indo, não me recordo, e que morreram aquelas pessoas, infelizmente. Né? Aquilo foi um fato que chamou a atenção e que marcou porque é impactante, né? Então aquilo que impacta. E eu nunca fui diretamente trabalhar com esse tipo de notícia policial. Então tem coisas que marcam mais. Mas essa foi uma das notícias também que foram bastante tristes de dar, né? Do acidente, de falar dele. Tava na Rádio Cidade na época.
Então, foi bastante duro, né? A comoção da família, das famílias, né? Muitas delas só por exame de DNA, para identificar o corpo, enfim. Foi uma passagem bastante triste para todo mundo aqui de Três Lagoas, né? Tinha muita gente conhecida ali, de muita gente. Entendi. E ainda falando de comunicação, Henrique, você que está há bastante tempo com a comunicação como sua principal ocupação, é a sua vida, né? A comunicação, ela é a sua vida. O que você entende da comunicação, assim? Qual que você acha que é o papel da comunicação para a população? Levar informação e com credibilidade, sem sensacionalismo. Se bem que as pessoas gostam, né? Infelizmente, É o que vende, né? Inclusive, a gente estava conversando aí a respeito disso. Você abriu uma live de um acidente de trânsito com vítima fatal ou não, você tem 300 pessoas, 200 pessoas, 100 pessoas assistindo aquilo lá, porque elas querem ver, porque é uma fatalidade, é uma desgraça que aconteceu. Então isso desperta a atenção das pessoas. Abre uma live mostrando um buraco na rua que pode causar um acidente. 1, 2, 3, não tem a mesma 10, repercussão. 2, 3, ninguém quer saber disso. Abre uma live disso. de uma coisa positiva. Ninguém quer saber. Uma pessoa que está fazendo alguma coisa legal e quer mostrar um talento, ninguém tem interesse. Então vai muito das pessoas, né? Coisas boas não interessam, elas querem saber daquilo que vai, né? O que está acontecendo? E aí, bateu, morreu, não morreu. Pegando um gancho desse ponto que você falou a respeito do sensacionalismo, a gente havia comentado aqui, né, dando uma pincelada sobre as principais mudanças que estão acontecendo no Grupo Difusora, né? O Tribuna Livre, que é um dos principais produtos do Grupo Difusora, vai ter uma repaginada, vai ter uma reformulação, né? O que dá pra gente dar um spoilerzinho ali pra quem tá nos assistindo, né? Porque assim, a gente fala de credibilidade e não de sensacionalismo, obviamente, né? E o Tribuna Livre tem esse ponto como um dos seus pilares, né? Credibilidade e não o sensacionalismo. O que a gente pode falar da próxima etapa, dessa evolução do Tribuna Livre aqui no Grupo Difusora? O que acontece, Igor? As pessoas, a população em geral, elas não querem saber a respeito de notícias envolvendo a comunidade nem do poder público. Então, a gente quer muito aproximar o poder público. Por quê? Porque a política, ela move uma cidade. Não adianta a gente achar que as coisas acontecem de uma maneira aleatória. Tudo acontece na vida do cidadão, da minha, da sua, do Lucas, de quem acompanha e quem vive na cidade de Três Lagoas, ou de Andradina, ou de Castilho, ou de Campo Grande, ou de São Paulo, ou de Brasília, não importa. É a política que vai mover. Então, a Câmara Municipal ela precisa ter participação popular, precisa saber, porque o vereador é eleito por voto popular, né? O prefeito que está na gestão, ele é eleito por voto popular. Então, se vai ter asfalto na rua, se vai ter médico no posto de saúde, se vai ter medicamento na farmácia, se vai ter casa popular para o povo, é a política que determina. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas se interessem por política. Quando eu falo política, não é eleição, é no mandato do vereador, é o ato da do política. Prefeito, da prefeita, do deputado, do senador, do presidente da República. As pessoas precisam se interessar, porque, não vai mudar. Não vai mudar, porque se eu penso que não vai mudar e todo mundo pensa que não vai mudar, não vai mudar. Os mesmos vão ser eleitos, a coisa não anda. Então, o Tribuna Livre, a gente precisa aproximar o secretário, o vereador, o diretor, essas pessoas que movem uma cidade, para explicar o que está acontecendo em Três Lagoas e as mudanças que vão estar acontecendo e que vão impactar o povo. É isso que a gente precisa entender. Não tem outra maneira de mudar uma cidade se não for desse jeito. Eu não tenho poder, pode ser a pessoa mais rica de Três Lagoas, bilionário de Três Lagoas, ele não vai conseguir fazer nada, ele não vai pôr dinheiro do bolso dele para fazer asfalto no bairro, lá no São João, no Guanabara. Ele não vai botar dinheiro, ele não vai construir. Eu vou construir 1000 casas populares para o povo, porque eu sou uma pessoa bondosa, caridosa. Não vai acontecer isso. Esse povo que é bilionário não vai ajudar o próximo, diretamente, dando casa popular, por exemplo. Quem vai fazer? O prefeito. Pode ser ajudado por esse bilionário? Pode ser ajudado, mas não vai ser diferente disso. Então a gente precisa fazer com que as pessoas entendam como é que funciona essa máquina pública e aproximar a população para cobrar o gestor. Porque o gestor cobrado, ele vai se movimentar.
Então é basicamente isso. O Tribuna Livre a gente quer, de fato, aproximar a população do gestor para que ele possa fazer as coisas que vão beneficiar a população. Porque se depender do gestor, muitas vezes ele fica acomodado. Então, acho que esse é um papel importante que a gente precisa fazer. Então, a gente pode entender que o Tribuna Livre vai ser essa ponte entre a população e o poder público, Sim. né, para que as pessoas conheçam como funciona, porque também é muito fácil falar assim, fulano não faz nada, ciclano fica sentadinho o dia inteiro, mas você não conhece o trabalho, como ele é realizado, quais as dificuldades, e é levar essa informação para as pessoas de como funcionam os bastidores da política até chegar na realização de um projeto, elaboração de uma lei. Então, a ideia é fazer do Tribuna Livre essa ponte mesmo. Sim, fazer essa ligação para as pessoas entenderem de uma vez por todas que o que vai mudar a vida de cada um, e do seu bairro, da escola do seu filho, do posto de saúde, é essa ponte, é a prefeitura, é o gestor, é o secretário, é o diretor, é o servidor público, que é quem vai estar na ponta, na linha de frente com a população. Então essas pessoas, a população precisa entender que é através disso que a gente vai conseguir mudar a cidade, não o contrário. Então as pessoas precisam entender esse elo, né? E a gente vai tentar fazer isso e acredito que vamos conseguir fazer porque a credibilidade do Grupo Difusora é bastante grande para isso. Legal. Além dessa movimentação política que o Tribuna Livre vai continuar dando, né, vai continuar fazendo entre a população e o poder público, quais as outras novidades que dá pra gente adiantar? Vai ter um quadro diferente, vai ter uma novidade, vai ter algum assunto que vai ser tratado com mais atenção? A gente pode fazer tudo isso, ter algumas situações de aproximar essa questão da população do poder público, a gente informando e com a novidade maior que são as plataformas, né, do Grupo Difusora. A gente vai estar transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook, a gente pode transmitir pelo Instagram, a gente pode transmitir pela Twitch, a gente pode transmitir pelo TikTok. Então, tudo isso são meios de chegar até as pessoas. E eu acho que nesse primeiro momento, é uma das grandes mudanças, né? Fazer com que a gente chegue em multiplataformas com o Tribuna Livre. E isso será uma grande novidade para Três Lagoas, algo que ninguém faz. E a gente vai startar e aí desenvolvendo quadros dentro do Tribuna Livre. É um desafio também, porque a linguagem que o programa vai precisar desprender para alcançar, não só porque, assim, transmitir, entre aspas, né, umas aspas bem grandes, ainda é fácil, né, mas a linguagem, o formato, para alcançar essas pessoas, vai ter que ser bem elaborado, vai ter que ser bem pensado, então a gente está trabalhando para isso. Sim, vamos trabalhar justamente para isso, porque não é fácil, né, a internet hoje é assim, você tá ali assistindo e dá um clique, muda para outro lugar e segue. Você consegue escolher o que você quer, né? Prender, não é fácil, mas não é muito diferente do rádio, né? Você tá ouvindo rádio, nossa, que assunto chato, música chata, muda. Passa. Pega o dial. Segue. O dial não, nem existe mais dial, né? É tudo aperta o botão. Aperta o botãozinho lá. Ô Henrique, assim, além das questões políticas, das questões esportivas, o que movimenta a sua vida? Qual que é a sua força motriz? Basicamente isso, né? Família e também o dia a dia. Eu gosto muito de ficar, às vezes, jogando, sem fazer nada, sem pensar em responsabilidade. Eu consigo me desligar muito fácil. O que é uma dificuldade para muita gente. Às vezes tem problema aqui, e às vezes eu vou para casa, eu desligo. Eu consigo, às vezes eu até tenho, não sei se crise de ansiedade, porque isso tá na moda falar, e não é brincadeira, é fato. Mas eu consigo fazer essa ruptura de não ter alguma coisa que vai acontecer e de não ficar ansioso para aquela coisa. Então eu consigo dar essa desligada e fazer essa ruptura, né? Um final de semana sem trabalhar, sem você fazer a sua rotina de segunda a sexta, parece uma férias para mim. Porque eu consigo desligar, saio daqui, aperto o interruptor, pum, desliga. E aí no outro dia, na segunda-feira, você liga e retoma. Renova, então eu consigo fazer isso. Tem gente que não consegue, né? Mas eu consigo ainda fazer isso. E sempre foi assim, né? E mesmo se tem algum fato, precisa trabalhar final de semana, incorpora ali, trabalhei, acabou, pum. Resolveu.
segue a vida como se nada tivesse acontecido. É legal que esse tipo de condição que você consegue ter evita outras coisas também, né? Porque questão de saúde, por exemplo, você vai cuidar da sua saúde, se você fica bitolado em trabalho, você tem um burnout, você tem uma crise de ansiedade, você tem um problema maior e você não consegue nem resolver e nem deixar de resolver. Fica ali, né, viajando e não faz nem faz. Igor, problemas todo mundo tem. Todo mundo tem. Menos ou mais, mas todo mundo tem. Os problemas, a gente se enfia nos problemas, muitas vezes. Tem problema indireto que chega até você, chega. E vai continuar chegando. Mas a gente precisa saber, né? Não se enfiar em problema. Nossa, a gente não criar problema pra gente. Deixa os problemas dos outros virem, que vão chegar indiretamente, e a gente tenta ver. Quanto menos problema a gente criar, é melhor pra gente viver numa maneira mais plena. Tem uma máxima que diz que se tem um problema e pode resolver, não tem por que se preocupar. Se tem um problema e você não pode resolver, pra que se preocupar? Então, é bem por aí. Henrique, além de todos esses pontos que a gente colocou e tudo mais, o que você espera do futuro, né? Você acha que você já alcançou o ápice da sua carreira? Você acha que você pode ir além? Quais são as suas expectativas de agora, daqui para mais 10 anos? Difícil falar isso, Igor. Não sei, sinceramente. Eu não sou um cara que... Não é ansioso? Não tenho um planejamento para 10 anos. O que 10 anos? Eu sei que muita coisa, assim, eu sei que daqui eu chegar aos 60, por exemplo, eu vou me arrepender de muita coisa que eu deveria ter feito. Mas é uma coisa que fica na minha cabeça 24 horas. Mas lá na frente eu vou me arrepender de muita coisa que eu deixei de fazer. Eu acho que isso é com todo mundo, né? Mas eu me preparo muito para lá na frente não me frustrar. Falo, puxa vida, eu tô vivendo isso porque eu não fiz aquilo. Então eu já sei. Você tá fazendo isso, mas você sabe o reflexo disso, né? Então, não reclama depois. A gente precisa... trabalhar nossa mente para não ficar frustrado daqui a um tempo. Então eu consigo entender muito disso para lá na frente. Então eu não faço planejamento, projeção de coisas que você não sabe se vão dar certo. Então, vamos planejar, mas o que eu tenho para planejar? Ah, você tem dinheiro, vamos planejar uma férias, por exemplo? Vamos planejar uma férias para daqui um ano e meio, 2 anos? Sim, vamos planejar. Tenho dinheiro para a gente planejar as férias? Não. E aí? Então não vamos planejar. Agora, tá alicerçado? Tem as condições? Então vamos planejar. Aposentadoria, então, você nem... Não, aposentadoria não. Não sei o que vai acontecer. Vai ficar rico, né? E não ter que trabalhar. Eu acho que é o sonho de todo mundo. Vamos jogar na cena. Vamos tentar ficar rico e parar de trabalhar. Né? Não que é algo que vai acontecer, porque todo mundo fala, mas ficar sem fazer nada é chato. Não sei. Depende do nada, né? Não sei, eu não tenho essa experiência para dizer. Ter dinheiro na conta e falar, não, vou fazer mais nada, vou ficar curtindo. Pode chegar uma hora que fala, não, nossa, mas que rotina. É que às vezes o nada que as pessoas elas imaginam é ficar sentado o dia inteiro pregado na frente da televisão. E às vezes não é nem isso, né? O nada é o que você falou, viajar, é comprar um carro e sair com ele para viajar, sei lá, é comprar uma casa. Esse é o nada de quem tem muito dinheiro, não é o nosso nada de ficar sentado o dia inteiro sem fazer nada. Né? Então, mas projeção para o futuro não tenho. Não me preocupa não o que vai acontecer daqui 10 anos. E aqui no Grupo Difusora, com todas as mudanças, com todos os caminhos, as possibilidades, tem projeto novo além do Tribuna Livre? Tem coisas acontecendo. Para melhorar essa questão, né, do rádio e também do Grupo Difusora e do podcast, do JL Podcast, que vai ter aí novidades pelo que contam, né? E a gente espera eu acho que isso vai acontecer, né? Vai ser bom. A gente precisa ter essas novidades planejadas e estruturadas, né? A gente precisa trabalhar com o real. Não adianta a gente ficar viajando, né? Ai, se fosse isso, a gente podia fazer aquilo. Sim. Se acontecesse aquilo outro, a gente faz... Não, então, se não tem como planejar, porque não tem nada alicerçado, não planeja nada. Não adianta projetar sem ter nada alicerçado ali na frente. Então, eu acho basicamente... Mas, provavelmente, a gente vai ter novidades, sim. Ainda esse ano, será? Talvez sim, talvez sim. Legal. Henrique, pra gente caminhar aqui pro finalzinho do nosso bate-papo, se você pudesse resumir sua carreira, sua carreira até hoje, né? Sim. Em uma frase, você conseguiria falar assim, ó,
tal frase talvez... Pode ser uma citação, um pensamento de algum filósofo, uma frase de uma música, um trecho de um livro, ou de um gibi, de um herói que você gosta. A gente até poderia ter falado, né? Sim. A respeito de... Vamos falar. Ó. Seu herói favorito. Olha o tempo. Não. O tempo já passou, já. Se você pudesse resumir ali uma frase, o que você diria para as pessoas para poder resumir um pouco da sua vida profissional até hoje? Sabe uma frase, mas viver o hoje sem criar expectativa pro amanhã. Eu acho que basicamente isso. A gente precisa viver o presente. Não fazer nada que você vá se arrepender, porque o que você lança de maneira que não é bacana agora, ela pode refletir lá na frente de um jeito que, de repente, vai te prejudicar. Então, a gente viveu hoje como se fosse o último dia, mais ou menos isso. Né? Acho que se todo mundo vivesse hoje sem criar muita expectativa, né, a gente teria um mundo melhor. Né? Lógico, planejamento existe e precisa ter. Mas quando a gente tem planejamento é porque a gente está alicerçado em alguma coisa. Tá então, certo. Pra gente não sofrer lá na frente. Pra matar a curiosidade, então, pra gente encerrar. Marvel ou DC? Marvel é muito melhor. Marvel é muito melhor. Vamos ver o filme do Super-Homem agora, hein? Tô na expectativa. Eu acho que vai ser uma porcaria. Você jura? Eu acho que vai. Eu tô no hype legal. Vai ser uma porcaria. Tô no hype legal. Porque tanto que estão divulgando esse filme, uns cortes. Quando começa isso. Teve muita correção. Mostrar aqui, ali. corrigir ali. Mostraram uma cena de uma luta agora que vai ter. No campo de futebol americano. Essa também não me pegou. Não foi essa, não. Foi uma outra. Não sei se foi do Lex Luthor, com o Super, não sei. Mas estão com uns cortes aí na internet. Eu não sei se é IA, eu não sei. Mas quando começa nisso aí, eu já vi que o James Gunn é 880. Ou vai ser legal, ou vai ser uma porcaria. Não vai ter meio termo, Dito não. isso, da Marvel, obviamente... A Marvel também tá declínio, né? Declínio danado, né? Essa série Coração de Ferro agora, uma porcaria. Mas eu tô assistindo ainda. Ela tem mais alguns capítulos. Eu não tive coragem ainda de começar a assistir, porque o contexto ainda não me agradou. Mas vamos lá. Dito isso, qual é o seu personagem favorito entre todos eles? Marvel e DC? Qual que você fala, esse cara aqui é o... Olha, da DC, eu gosto do Darkseid. Cara, ele é embaçado, né? E da Marvel, eu curto o Hulk. Por quê? Hulk. Não, porque ele é estourado. Porque ele dá porrada em todo mundo. É um cara, né, que é bonzinho, quando se transforma, sai arregaçando tudo. Ação Apesar das coisas que aconteceram, né, com o Hulk, mas diz que vai voltar agora, na nova saga, ele vai voltar o seu Hulk, né, que a gente espera. Deram um tranquilizante pro Hulk, não ficou legal, né? Mas enfim, tem muita coisa pra acontecer. Vamos esperar que melhore, né? Tomara. Tá em viés de baixa aí os filmes de super-herói. Tá certo. Henrique, obrigado, tá? Foi um prazer bater esse papo contigo, conhecer um pouquinho mais de você. Legal. Né? É como você falou, quem não te conhece, fica ressabiado, mas depois que senta 5 minutos com o Henrique e fala, esse cara é um idiota, né? Não ia dizer isso. Foi ele que falou. Mas é isso aí. Cara, obrigado. Valeu, irmão. Valeu pelo Tamo bate-papo. junto. Você acompanhou o Henrique Ferian aqui no JL Podcast. Um bate-papo super descontraído. Falamos sobre carreira, sobre a vida, sobre jogos e todas as expectativas, inclusive de projetos aqui do Grupo Difusora que você vai acompanhando e a gente vai deixando você bem informado. Eu vou ficando por aqui e você continua na nossa programação. Até mais.